gente, então tô gravando aqui a segunda parte da nossa aula do dia 22, tá? A primeira parte foi correção de exercício, finalizar o livro de volume 3. Então agora vamos iniciar o volume 4, né, de vocês, que começamos com o gênero textual Carta do Leitor, né? Que eu deixei para vocês bem claro que o gênero Carta do Leitor é aquele em que nós podemos escrever a nossa opinião sobre uma matéria que foi publicada, né? Ou por uma revista ou por um jornal, né? Seja elas impressas ou online, né? Então temos aqui um primeiro fragmento que vamos ler, tá? Através das cartas à redação, os leitores comuns podem participar do debate público, podem se fazer ouvir, opinar sobre o que está acontecendo nas diferentes esferas sociais, podem tomar parte nas discussões de caráter público, econômico e social que estão em foco. A carta à redação transforma-se, portanto, num espaço de discussão, de debate de opiniões. Nas cartas, os leitores defendem ideias, doutrinas, crenças, ou seja, posicionam-se publicamente como sujeitos. 1. Ao escrever, as pessoas têm um propósito comunicativo. A seguir foram elencadas 4 razões pelas quais leitores escrevem aos jornais e às revistas. Identifique com que intenção cada uma das cartas de leitor reproduzidas foi escrita. Então temos elogio, discordar de posição defendida na matéria, dar uma sugestão ou corrigir informações. Então temos aqui, né? Piada de mau gosto, não gostei da matéria, que vença o pior, no X tudo mix, não considero a música Psy ruim e também não acho que John Carter tenha sido uma idiotice. Há muitos leitores que gostam desse filme e também vocês tenham magoado alguns. Então aqui tem o nome da pessoa, né, que é abreviado, né, foi enviado por e-mail, e a revista Mundo Estranho faz um comentário, né, responde essa pessoa. Foi mal, JV. Os candidatos a piores do ano foram eleitos pela redação e pela turma do fundão. A intenção é fazer piada, claro, mas vamos pegar mais leve em 2013. Então aqui já está a resposta, que é a letra B. A letra B é discordar de posição defendida na matéria, tá? O de Brinks, vamos pro lado aqui que já está bem pertinho, tá? A do lado. Gostaria de dizer que achei a ME 146 um total desastre. Odiei todas as matérias e achei a chapa bem sem graça. Obviamente, tudo que eu escrevi anteriormente neste e-mail é mentira, né? Gostei tanto da revista que não consigo sair deste transe. RF, Engenheiro São Paulo, nananã, tá? Então, aqui coube a letra A. A letra A é fazer um elogio, está elogiando. Primeiro deu uma brincada ali, né? Quase matou as pessoas do coração. E depois acaba elogiando. Ciclovias. Jamais declarei que ciclovistas andam nas ciclovias centrais para fazer disputa para guardar a bicicleta em fila de espera na Zona Leste, cotidiano 93. Mas sim que elas são mais frequentadas por cicloativistas e também utilizadas para lazer. Não disse que a bicicleta é mais utilizada na periferia por uma questão de economia, mas sim o transporte público coletivo nessas regiões é de baixa qualidade. Estas minhas observações estão registradas na minha tese de doutorado, O Uso Cotidiano da Bicicleta no município de São Paulo. MM, então, aqui é a doutora da mobilidade. Então, ela está fazendo o quê? Corrigindo informações, né? Porque fizeram uma matéria sobre a tese de doutorado dela e falaram coisas que ela não disse, né? E aí a própria edição da revista, né, da Folha de São Paulo, um jornal, colocou: leia a seção erramos, né? Então eles fizeram lá toda uma correção porque a doutora aqui ficou magoada.
Cabo Verde. Sou estudante de jornalismo e acompanho o trabalho da revista desde sua criação. Acompanhar a diáspora lusófona, né, dos portugueses, nos faz conhecer a evolução da língua, desde regionalismo até interessantes hibridismos, como o dialeto do Rio Grande do Sul, que mescla uma palavra portuguesa a uma alemã, criando uma terceira, de originalidade ímpar. Sugiro que Língua publique uma reportagem sobre os 2 ou mais tipos de crioulo de Cabo Verde. Cada uma das vertentes provém do norte ou sul do pequeno arquipélago e tem como características marcantes o fato de não possuírem gerúndio e colocarem o verbo da ação no infinitivo. Está a escrever. Não é está escrevendo, é está a escrever. Ou no imperativo, me está escreve. Ambas formas para eu estou escrevendo. Realmente, o pessoal lá da África, eles têm essa característica, tá? Então, C está dando uma sugestão de matéria para a revista. Bom, vamos continuar. Além dos propósitos comunicativos das cartas selecionadas, para que outros propósitos, as cartas do leitor foram escritas. Então, elas são escritas para emitirem opinião, né? Aqui tudo que está escrito, além de fazer elogio e tal, é a opinião das pessoas, né? Sendo um elogio, é a opinião dela. Sendo uma crítica negativa, é a opinião dela, né? Sendo uma correção, aí não é uma questão de opinião, mas só na questão de correção que não seria uma opinião, né? Então, a maioria tem o quê? Opinião, diz aqui, tá? Vários são os motivos que levam os leitores a escrever a redação. Certa vez, o cronista Carlos Heitor Cone abordou um texto, a perda de sua cadelinha Mila, e leitores da Folha de São Paulo escreveram a ele para confortá-lo. Obviamente, apenas algumas cartas foram publicadas, mas o jornal recebeu um grande número de missivas na ocasião. Então, foram muitas cartas escritas por coitado do cronista Carlos. B. Qual ou quais, né, depende do plural, qual é o interlocutor das cartas? Então, o interlocutor é o jornal ou a revista, tá? Para quem que as pessoas estão escrevendo? Estão escrevendo para o jornal ou para a revista. Em dupla, selecione algumas cartas do leitor, analise-as com base nas cartas do leitor analisadas, responda as questões seguintes, né? Então aqui, gente, a gente ia fazer esse trabalho, só que como eu trouxe para vocês as cartas da Uniriter, não fizemos essa questão, tá? Depois nós temos aqui um outro texto, né? Leia estas cartas do leitor, todas sobre a mesma reportagem e responda as questões propostas, tá? Vamos lá. Alcoolismo entre as mulheres. Em A Armadilha do Álcool, foi publicado na revista Época, mostrou que o alcoolismo entre as mulheres cresce cada vez mais. Então, aqui são opiniões, tem carta 1, carta 2 e carta 3, são 3 opiniões sobre a reportagem publicada na época, que foi A Armadilha do Álcool. Esse aqui é o título da matéria. Carta 1. A reportagem fala que entre as grávidas não há medida segura para o consumo de álcool. Na verdade, a recomendação dos pesquisadores e dos pediatras do grupo de estudo sobre o álcool e gravidez da Sociedade de Pediatria de São Paulo é de total abstinência de bebida alcoólica durante o período gestacional. Enfatizamos essa recomendação para evitar a ocorrência da chamada síndrome alcoólica fetal, a SAF, na descendência das gestantes que são alcoólatras e mesmo daquelas que bebem socialmente. A SAF tem prevalência mundial de até 3 casos a cada 1000 nascidos vivos e é a maior causa de retardo mental no mundo ocidental.
além de causar várias malformações neurológicas e graves alterações na área cognitiva e de comportamento. Então, quem escreveu foi o HG, que ele é pediatra e secretário do Grupo de Estudos sobre Álcool e Gravidez da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Carta 2. Já li sobre este problema alguns anos atrás aqui na Suíça, onde moro. As executivas sofrem uma pressão muito grande para atender família e trabalho, o que leva a drinks após o expediente. CP via Facebook. Tá? Carta 3. As mulheres a cada momento estão aumentando seus espaços numa sociedade que ao longo de muitos anos sempre tentou impor a elas as condições de comportamento. Mas, infelizmente, há uma situação que precisa ser bem avaliada para impedir o que se constata. Muitas mulheres acabam mostrando falta de controle no consumo de bebidas alcoólicas. Quem mandou isso foi o UVB de São Paulo, né? Santos, São Paulo. Letra A. Em que veículo de comunicação as cartas foram publicadas, né? Então, as cartas foram publicadas na revista Época, né? Qual é o nome da seção em que as cartas foram publicadas? Você considera adequado este nome? Então, as cartas foram publicadas na seção destinada às pessoas que escrevem para a revista. Neste caso, o título é Sua Opinião, tá? E travou tudo aqui, só um minutinho. Então, a seção é Sua Opinião e vocês deveriam ter dito se era adequado ou se não era adequado. Vocês responderam que sim. Vocês demoraram um pouquinho no dia da aula para entender essa alternativa, essa pergunta, mas acabou dando tudo certo. C. Sob qual título as cartas foram agrupadas? A que texto elas fazem referência? Então, elas foram agrupadas sobre o título Alcoolismo entre as Mulheres, né? Porque ela fala sobre essa armadilha do álcool, que o álcool leva as pessoas a serem dependentes dele, né? D. Qual é o conteúdo de cada uma das cartas? Então, na carta 1, né, temos lá o médico, o pediatra e o secretário lá da organização. Então, ele recomenda a total abstinência de álcool durante a gravidez. Na carta 2, temos o comentário sobre os problemas que as mulheres executivas da Rússia estão tendo. E na carta 3, ele destaca a importância de ter atenção ao consumo de álcool entre as mulheres, que as mulheres elas devem receber mais atenção por conta deste consumo, tá? E com que propósito cada carta foi escrita? Então, a carta 1 foi escrita com o propósito de completar uma informação, né? Que temos lá uma pessoa que ela é profissional da área, o secretário do grupo lá importante de São Paulo, né? Já a carta 2 e 3 confirmam o que é apresentado na reportagem, né? Então, a 1 nós temos um profissional lá da área falando que, completando o que foi dito na carta, e a 2 e a 3 é somente os leitores concordando com o que foi dito, tá? F. Qual ou quais dos textos não se baseiam apenas em opiniões pessoais? Então, apenas a carta 1, ela não é baseada em opiniões pessoais. Ali a gente tem a fala de um especialista, tá? Justifique sua resposta. Então, acabei de dizer, né? Porque o texto 1, ele não é a partir de uma opinião, porque temos um especialista, né? Que é do Grupo de Estudos sobre Álcool e Gravidez da Sociedade de Pediatria de São Paulo, né? Não sei se é do município de São Paulo ou se é do estado de São Paulo. Acredito que seja do município. Bueno, quem é o autor desses textos? Ele se diferencia dos autores dos outros textos? Então, o autor, ele é o HG. E ele só se diferencia dos outros porque ele diz quem ele é e como que ele atua. Então, ele é pediatra e secretário do grupo. Então, as outras pessoas, se tu colocar lá a sigla dessas pessoas, vocês não vão encontrar elas no Facebook, não vão encontrar elas no Google. Mas essa pessoa aqui, ela pode ser encontrada, HG pode ser encontrada.
ou encontrado, né? Vamos dizer a pessoa, né? A pessoa pode ser encontrada porque está dizendo que é pediatra e que é secretário do grupo. Ah, eu acho que é homem, porque é secretário, né? Então, é fácil de encontrar essa pessoa. G. Em relação ao vocabulário e a estrutura do texto, assinale V se o que se afirma é verdadeiro e F se for falso. Então, a primeira carta se diferencia das demais por apresentar o vocabulário específico da área médica. Verdadeiro, temos um profissional ali atuando. 2. A primeira carta pode ser considerada melhor que as demais por ser mais longas. Falso, né? Não tem nada a ver. Ela é considerada... não pode ser considerada melhor porque é mais longa. Podia ser uma carta mais longa e falar sempre a mesma coisa, sem dar nenhuma informação a mais, tá bom? 3. A reportagem fala que as grávidas não há medida segura para o consumo do álcool. O termo fala pode ser considerado como próprio da linguagem informal. Sim, porque o texto não fala, né, gente? O texto ele só orienta, né? Bueno, depois temos aqui tese e argumentos, né? Então, é importante ler isso que tá aqui, grifar aí no livro de vocês, se vocês não grifaram, tá? Então, o que diz aqui? O ponto de partida de qualquer texto argumentativo é a tese, ou seja, o modo como o autor vê e problematiza o tema a ser discutido. A tese é a ideia principal do texto e nunca deve ser perdida de vista, pois é ela que vai orientar toda a argumentação. Então, a tese é o assunto central, tá? É do que eu vou falar e sobre o que eu vou defender, tá? Tem que ter essa questão da defesa, tá bom? Depois temos aqui algumas orientações. Dependendo da tese, eu consigo escrever textos diversos, pois cada tese leva um caminho diferente, né? Os tipos de argumentos. Bom, né? Posso trazer uma citação de autoridade, né? Por exemplo, eu vou falar que a língua, ela é uma ferramenta de comunicação que nós utilizamos para nos comunicar, né? Então, para eu dizer que o que eu estou dizendo é verdade, que eu não estou inventando história, eu vou trazer um autor para incorporar esse meu argumento, né? Então, eu vou trazer, por exemplo, Mairanda Antunes, uma linguista. Eu posso trazer o Marcos Banho, né? O Fiorin, enfim, vários linguistas aí que são voltados, os estudos deles são voltados para a parte do uso, né? A língua em uso, em funcionamento, tá? Exemplos. Posso trazer um exemplo dizendo que a língua, ela é para comunicação, porque sem a nossa língua a gente não consegue falar com ninguém, a gente não consegue interagir, né? Dados estatísticos ou científicos, aí é algo mais puxado. Por exemplo, quero falar do uso recorrente do periga, né? Até falei isso em aula para vocês. Bom, vou estudar o periga, né? O que quer dizer o periga? Quantas pessoas aqui em Rio Grande falam periga? Então, vou fazer todo um estudo e vou dizer quantas pessoas aqui de Rio Grande falam periga, né? Raciocínio lógico, né? Esse é um pouco menos usado, né? Mas é aquele que diz causa e consequência. Mas no texto sobre o alcoolismo, o doutor lá, o pediatra e secretário, ele falou, né? Ele trouxe uma causa e consequência, dizendo que as mulheres que bebem, elas podem, os bebês, né, correm o risco de terem um problema lá, tal da SAF, né? Síndrome alcoólatra fetal, né? Então, ali é uma consequência. Bom, vamos lá. Releia a reportagem. Aqui tem de novo a reportagem do HG. Complete o diagrama indicando a tese e os dois argumentos apresentados pelo autor. Indique também os desdobramentos do segundo argumento. Então, esse aqui eu fiz junto com vocês também. Tese, né? Qual é a tese? Recomenda-se a total abstinência de bebida alcoólica durante a gravidez. Por que essa é a tese? Porque é isso o que o HG está defendendo, tá?
Argumento 1. Toda abstinência de álcool durante a gravidez é recomendação dos pesquisadores e dos pediatras do grupo de estudos sobre álcool e a gravidez da Sociedade de Pediatria de São Paulo, tá? Argumento 2. Não beber durante a gravidez evita a ocorrência da SAF, que tinha falado para vocês, Síndrome Alcoólica Fetal, no recém-nascido. Então, ele traz ainda umas outras ramificações para esse segundo argumento. Qual é a primeira? Ocorrência da SAF, existem 3 a cada 1000 nascidos vivos do mundo. Olha aqui, gente, dados estatísticos, tá? A SAF é a maior causa de retardo mental no mundo. Olha aqui o raciocínio lógico. A SAF causa várias malformações neurológicas, vice causa e consequência, então aqui raciocínio lógico. A SAF causa graves alterações na área cognitiva e de comportamento, tá? Também isso aqui tudo é consequência. B. Você observou que o argumento 2 é completado por 4 outras informações. Por que isso acontece? Porque precisa ter as consequências dos atos, né? Vamos ver o que diz aqui no livro. O argumento 2 exige que sejam dadas informações ao leitor sobre a síndrome alcoólica fetal, a fim de que ele compreenda a força desse argumento. Explica aos alunos que o leitor precisa de informações sobre a SAF e corresponde antecipadamente ao questionamento do leitor sobre a ocorrência da gravidez. Então, o livro está dizendo que ele traz a SAF para dar mais informação, mas também é para corroborar com raciocínio lógico, causa e consequência. Se você beber, você vai ter a SAF. Tendo a SAF, o que vai acontecer? Retardo mental, malformações, né? E alteração na área cognitiva e no comportamento. Observe os argumentos. Qual deles tem maior força argumentativa para você? Aqui diz que é o primeiro, né? Que o primeiro tem mais força argumentativa, tá? Mas eu acho que todos esses aqui para mim me chocam um pouco mais, né? Nós falamos sobre isso em aula, né? E vocês também concordaram, né? Vocês falaram, inclusive, que o argumento 2, ele tem mais força porque ele traz mais impacto para vocês, tá? D. O que os argumentos apresentados permite que se conclua. Então, a conclusão lógica é a de que grávidas não podem ingerir bebidas alcoólicas sob nenhuma hipótese, pois os riscos para os bebês são muitos, tá? Gente, então essa foi a nossa aula do dia 22, né? Então, corrigimos os exercícios que ficaram pendentes do livro 3. Entramos aqui no diálogo, né? Carta do leitor, diálogo entre textos no gênero carta do leitor, entramos nessa unidade e também discutimos sobre a carta da Uniriter, né? Tudo nesse dia. E ficou de tema para vocês da página 12 até a página 17, que nós corrigiremos na próxima aula. Agradeço a todos a paciência por esperarem por esse vídeo. Tchauzinho!